10h20, voltamos com o Manhã Bandeirantes e Luiz Felipe Nunes passou ontem boa parte do dia acompanhando o criminoso trabalho dos flanelinhas, um trabalho ilegal na Praça Charles Miller, cobrando valores abusivos dos que tentavam estacionar por lá. Parece que só o Luiz Felipe Nunes acompanhou, porque as autoridades não encontraram nada por lá. Bom dia, Luiz. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Passei parte da manhã e também da tarde na Praça Charles Miller. Falamos um pouco ontem aqui no Manhã Bandeirantes sobre a atuação ilegal destes flanelinhas. E ao longo do dia eu percebi que eles vão ficando mais soltos ali na Praça Charles Miller. Perto das 10 horas da manhã, ainda poucos flanelinhas por lá, o número vai aumentando conforme mais pessoas vão chegando ali na praça e eles vão tomando a Praça Charles Miller. Eles ficam concentrados na entrada e na saída, abordam os motoristas, muitos deles, os flanelinhas, se apresentam como funcionários da empresa que cuida do Pacaembu, porque o estádio foi privatizado, mas a praça não. Opa, então vamos ligar para o Pacaembu e vamos saber se é verdade, se eles têm funcionários cuidando dos carros lá. Então, o que diz tanto o Pacaembu quanto o Museu do Futebol que fica lá dentro? Eles publicaram há algumas semanas umas postagens falando que não tem ninguém do próprio museu, do próprio Pacaembu que cuida dos carros. Então, de fato, são flanelinhas, mas eles colocam coletes laranjas, algumas vezes verdes. Ontem eles estavam com colete verde e eles se apresentam como funcionários que vão ali ajudar as pessoas que estão entrando no Pacaembu, mas se você começa a negar a cobrança que eles fazem, aí aquela agressividade dos flanelinhas começa a aparecer. Durante o período da tarde, a gente fazendo a reportagem por lá o dia inteiro, um ouvinte nosso, o Alejandro, chegou na praça e um dos pontos da praça, ele viu que um carro com um adulto entre 30 e 40 anos, um idoso e uma criança estavam tentando estacionar dentro da praça, foram abordados pelos flanelinhas, o carro parou de funcionar e eles não queriam pagar os flanelinhas. Então, esses bandidos, esses flanelinhas, começaram a cercar o carro e começaram a fazer cobranças ilegais para cima dessas pessoas, a ameaça, a extorsão, a coação. Eu consegui conversar com o Adilson, que é o idoso que estava dentro desse veículo. A gente vai escutar a fala dele de como foi essa aproximação dos criminosos e como ele foi confundido por essas pessoas que se apresentavam como funcionários da Praça Charles Miller. Logo que você entra, eles te abordam, falam que eles estão cuidando aqui, né, de estacionamento, tudo e tal. E eles falam, olha, não, o museu é gratuito, tal, não sei o que lá. Só que aí a conversa vai evoluindo, aí eles cadastram seu veículo para estacionar. E você acreditando que seja tudo normal, que você não vai ter que desembolsar absolutamente nada, já que o museu é pago, né? Eles dão a entender que eles estão cadastrados para justamente, sei lá, fazendo parte até da administração. Aí eles passam a te cobrar, cadastram o teu veículo, né? Até aí tudo bem. Você está achando que a coisa, você não vai desembolsar nada. Aí ele fala que é R$60. Eu falei, não, R$60 vamos estacionar fora. Aí ele vai ensinar, então R$50. E de 50 passou para 40. No final, a família do Adilson ainda foi obrigada, por conta da coação, a pagar R$10 para estacionar por lá. O que já é uma ilegalidade por si só, porque primeiro, é uma área de zona azul, então o preço seria mais baixo, seria perto de R$6,70 por período que eles iam passar no Museu do Futebol, e mesmo que fosse o mesmo preço. Eles foram coagidos a pagar para uma pessoa que não trabalha nem para praça, nem para prefeitura, nem para ambiente nenhum. São pessoas que atuam de maneira ilegal. Nosso ouvinte que presenciou essa cena e me chamou, e eu estava junto com o ouvinte, a gente viu essa cena juntos, ele acionou a polícia, ligou no 90, acionou a polícia militar, porque a gente registrou aqui ontem que tanto a Secretaria de Segurança do Estado quanto a Prefeitura afirmam que em um caso como esse, deve ser acionada ou a Polícia Militar ou a Guarda Civil Metropolitana. Ele ligou para a polícia passou o caso para a Guarda Civil Metropolitana, que demorou muito para chegar. Eu fiquei na praça até perto das 3 horas da tarde. Este caso aconteceu a 1h40. O nosso ouvinte deu tempo dele comer um pastel, tomar um caldo de cana, passear na praça, entrar no carro e ir embora. Eu fiquei um pouco mais de tempo por lá, não vi os guardas chegarem. Aí, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana nos enviou uma nota, agora há pouco, afirmando que equipes motorizadas, 2 equipes motorizadas da GCM foram encaminhadas até o endereço, mas não foram constatados problemas ou situações irregulares. Dessa forma, será mantida a fiscalização permanente da GCM na Praça Charles Miller. Como é que é? Não foram constatadas
ações irregulares ou problemas. E a última frase aí? Dessa forma, será mantida, ou seja, segundo a Prefeitura, já existe e continuará existindo uma fiscalização permanente da GCM na Praça Charles Miller. Sim. Aí os nossos ouvintes que passamos lá ontem, ficamos nos perguntando onde é que está essa averiguação. Até porque ontem eu cheguei às 9 da manhã, fui embora às 3 da tarde. Vi 2 equipes da GCM chegando por lá. Essas 2 que eles falaram eu não vi. Pode ter chegado depois, né? Não vou negar aqui a nota da Prefeitura, mas que chegaram depois de toda essa ação ilegal, chegaram. Eu vi 2 equipes que passaram por lá. Eu digo passaram porque elas chegaram, estacionaram na frente do estádio do Pacaembu. Em 5 minutos as 2 foram embora. E eu conversei com os guardas civis que estavam por lá e perguntei, olha, vocês vieram fiscalizar a flanelinha, né? O nosso trabalho deu certo, parará. Eles me disseram, olha, não viemos fazer essa fiscalização não, mas se alguma coisa acontecer, a gente pode até fazer o nosso trabalho, multar a pessoa, tirar o flanelinha. Eu falei, olha, mas se você olhar para sua frente agora, guarda, na sua frente agora, não vou nem mostrar vídeo, eu vou te mostrar a pessoa atuando. Está acontecendo neste exato momento uma extorsão. Então, flanelinha, uma pessoa de colete verde que se finge ser funcionário da prefeitura ou da praça ou o que for, e está cobrando de maneira ilegal. Ele está com uma maquininha na mão agora. O guarda virou para mim e falou, olha, a gente vai ver essa situação. Eu falei, ok, vou esperar. 5 minutos depois, o carro da Guarda Civil Metropolitana... Você se apresentando como repórter. Falei, olha, eu sou repórter, a gente chegou aqui hoje desde as 9 da manhã, a gente está falando, falei aqui na Rádio Bandeirantes. Falaram, pois muito que bem, a gente vai ver, vai dar uma olhada. 5 minutos o carro pegou e foi embora. Quem ficou por lá? O carro da fiscalização da Zona Azul. Fazendo o quê? Multando as pessoas que estacionavam por lá e não pagavam a Zona Azul. E aí eu perguntei também para o carro de fiscalização para a Zona Azul, da Zona Azul, para a pessoa que estava dirigindo o carro, e me falou, ó, esse trabalho não é nosso, isso é um trabalho de polícia, eu não posso fazer nada. E aí eu recebo uma resposta da Guarda Civil Metropolitana de que vai fiscalizar e mesmo assim não fiscalizou, desse carro da Zona Azul que estava multando as pessoas que estacionavam por lá, a Prefeitura nos diz que será mantida uma fiscalização e fica o questionamento, que fiscalização é essa? Porque nada foi visto lá ontem. E os nossos ouvintes passaram pela manhã, pela tarde, pela noite e pedi para eles ficarem me mandando para saber se tinha alguma fiscalização. Os flanelinhas seguiram atuando. E seguem hoje, pelo que a gente está ouvindo, relatos dos nossos ouvintes, a menos que nos últimos 5 minutos, enquanto eu estou falando no ar, chegou algum carro da Guarda Civil Metropolitana. A gente, com muito prazer, volta aqui e registra. Só que o caso é que isso não é isolado, não acontece só lá. Ontem a gente ouviu muitos dos nossos ouvintes falando sobre outras regiões da cidade de São Paulo que têm esses problemas. Inclusive, a gente tem ouvintes, só para dar uma ilustrada, porque não são todos os pontos da cidade de São Paulo, mas só para mostrar como isso acontece, como essas cobranças são frequentes na cidade e como muitas vezes esses casos partem para agressão. Então vamos escutar alguns relatos dos nossos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Lá no Ibirapuera, quando tem corrida, fica cheio desse pessoal lá indicando vagas. E por cada vaga dessas que eles indicam, estão cobrando a média de R$70. É um absurdo. E sem dizer que eles não olham o carro. Fica ali só naquela ali de pegar o dinheiro da pessoa. Quando você volta, que termina a corrida, que você volta para pegar o carro, não tem mais ninguém lá por perto. O seu carro fica sozinho. Na região do Brás, Paris, 25, eles colocam os cones no meio da rua, parecendo que a rua é deles. Você, mesmo sendo Zona Azul, você não pode estacionar se você não comprar a Zona Azul deles, ou pagar por fora um valor. Eles dominam todas as ruas ali da região, e gozado que a polícia fica do lado e ninguém retira os cones, ninguém faz nada. Bom, então mostrando que não é apenas esta situação. Mesmo que a Guarda Civil Metropolitana conseguir chegar e tirar essas flanelinhas da Praça Charles Miller no Pacaembu, o problema é sistêmico na cidade de São Paulo. E a gente volta a questionar e a gente vai questionar a Prefeitura todos os dias até que alguma coisa seja feita nestes pontos, pelo menos da cidade de São Paulo. Lupato Sabino. Olha, gostei aí como é que o Luiz encerrou as informações dele, porque é o seguinte, tem uma diferença do jornalismo da Band, tem uma diferença aqui no Manhã Bandeirantes em relação ao jornalismo praticado em outros veículos, que é o seguinte, eles divulgam, denunciam, e depois esquecem o assunto. Sei lá por que esquecem o assunto. A gente não. Nós não vamos abandonar esse assunto. Nem que eu tenha que falar aqui todo dia na abertura do Manhã Bandeirantes sobre a questão dos flanelinhas. Ah, mas é enxugar gelo porque eles vão voltar. É verdade. É verdade. Mas algum combate precisa haver. Não pode dar vida mole para esses flanelinhas. É preciso que a gente diariamente aqui cobre a Secretaria de Segurança Urbana, cobre o prefeito, para que esse problema seja resolvido.
instala a câmera lá do Smart Sampa, sei lá, faz qualquer coisa. Vamos aproveitar o Smart Sampa aí. Mas a Guarda Civil tem que agir. E eu penso que esse realmente seja um problema muito mais da Guarda Civil do que da polícia. Não que a polícia não pudesse agir também. Até porque tá lá exatamente para nos dar proteção. E se a pessoa está sendo extorquida, como disse o Luiz, há até casos flagrantes ali. Mas a Guarda Civil precisaria agir e a gente vai ficar cobrando o tempo inteiro aqui. Atenção, assessoria de imprensa da Prefeitura, nós vamos cobrar. Obrigado, viu, Luiz, pelas informações. Claro que se alguma autoridade, a GCM, Orlando Morando, secretário de Segurança Urbana, ou prefeito, alguém se posicionar em relação a isso, você volta ainda aqui no Manhã Bandeirantes. Se você falava sobre as câmeras do Smart Sampa, Sabino, eu gostei de uma ideia, não sei se você chegou a ver, uma cidadezinha que fica no Espírito Santo, chama Serra. Tava tendo muito problema de arrombamento, criminosos estavam invadindo à noite alguns comércios da cidade, e aí eles compraram umas câmeras que tem alto-falante. Tem uma caixa de som gigantesca junto com a câmera do Smart Sampa deles. Então tem uma equipe que fica monitorando, a hora que alguém vai tentar arrombar um comércio, por exemplo, liga lá uma sirene no alerta e o policial começa a falar com o criminoso por uma caixa de som antes que a polícia chegue. E segundo a prefeitura da cidade, já nos primeiros dias, o bandido se assusta quando começa a escutar, né? Parece que tem uma viatura chegando, já tem um policial gritando ali pela caixa de som, os casos estão diminuindo. Até agora nessa cidadezinha, né, que é muito pequena, são 160 câmeras com os alto-falantes, de 230 equipamentos instalados no total. Aqui em São Paulo acho que poderia pegar também para alguns casos, né? Olha, eu gosto bastante da ideia. O problema é que aqui em São Paulo, a prova é essa atuação dos flanelinhas, eles são muito cara de pau, eles não têm medo de nada. Não tem medo de nada. Então só temo que você gritar pro bandido, sai daí que eu tô te vendo, vou te prender, eles façam uma banana pra você e não estejam nem aí, né? Mas lembra que no começo do Smart Sampa, os primeiros casos, inclusive, chegaram a pegar criminoso entrando em escola municipal, entrando em casa, em alguns bairros, e aí poderia adiantar também essa solução. Valeu, Luiz. Obrigado, gente. Um abraço.